menor no direito do trabalho é aquele menor de 18 anos e maior de 14 anos. Abaixo de 14 anos pode trabalhar? Não, não pode. Não pode trabalhar abaixo de 14 anos. Vou trazer para vocês as hipóteses em que, a partir dos seus 14 anos, né, você pode estar ingressando aí no mercado de trabalho. Primeiro eu vou começar falando aquele maior de 16 anos. O maior de 16 anos, ele pode trabalhar com carteira assinada, né? A famosa CTPS. Desde que tenha a autorização e consentimento do seu responsável, né? Só que tem algumas restrições. Ele não pode trabalhar em locais que causam perigo, que trazem risco à sua saúde e até mesmo risco à sua imoralidade, certo? E deve-se observar também a frequência escolar, porque primeiro, gente, é os estudos. Não pode atrapalhar nos estudos. Depois que você formou, né, aí cada um vai seguir, se vai fazer uma faculdade, né, se vai ficar só no mercado de trabalho a partir de então, é que você vai tomar essa decisão. Mas até você formar no ensino médio, deve-se observar, né, como preferência. O que eu falei a respeito aqui dos locais insalubres, a gente tem que observar o seguinte. Vamos ao exemplo aqui. Um posto de gasolina. O menor, ele pode trabalhar no posto de gasolina? Vamos analisar. A gasolina, ela contém alguns compostos químicos que é prejudicial à saúde, como, por exemplo, o benzeno, que ele é cancerígeno. E a exposição desses agentes àquelas pessoas que trabalham. Então, ele é um trabalho insalubre. Ou seja, então o menor, ele não pode trabalhar num posto de gasolina. Outro exemplo, boates, bares, restaurantes, também não pode trabalhar. Mas por quê? Porque não tem agente químico. Só que aqui é um local que tem bebidas, às vezes, infelizmente, há consumo de drogas. Então, é um local que vai atrapalhar a moral, a formação moral, muitas das vezes. Então, não pode. E, às vezes, também por ser trabalhos noturnos, né? Então, isso pode até vir atrapalhar os estudos. Então, não pode, gente. Aqui eu coloquei um exemplo de um eletricista que trabalha numa companhia de energia, subindo no poste. O menor pode? Olha só para você ver, aqui passa, né, a tensão de energia muito grande. Então não pode, não pode, só o maior de 18 anos, ok? Então esses locais perigosos e insalubres, o menor não pode trabalhar. E quais são os direitos desse trabalhador menor? O trabalhador menor, ele tem os mesmos direitos, né? Vamos lembrar que a gente está falando do maior de 16 anos e menor de 18. Ele tem os mesmos direitos previstos para o trabalhador maior, né? Ele tem direito de ter uma carga horária de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, certo? Há alguns casos que pode ultrapassar, né? Um caso de força maior, o famoso hora extra, né? Então, essas horas trabalhadas a mais, ele vai ser compensado em outras horas, em outro momento, ou até mesmo receber, ok? Ele tem direito ao salário mínimo, né? Todos sabem que todo ano o salário mínimo ele tem um reajuste. Então, ele tem direito a esse salário mínimo, ok? No final do ano ele tem direito ao 13º, ele tem direito a tirar férias. Além de tirar férias, ele recebe 1/3 a mais, né, nesse período de férias. Ele tem direito ao descanso semanal remunerado. O que é isso? Cumpridas as 44 horas semanais, o trabalhador ele tem direito de descansar. É o famoso que a gente fala o domingo, né? O domingo é esse descanso merecido aí para quem trabalha as 44 horas nas semanas. Se ele for mandado embora, né, vamos supor, você entrou lá na empresa com 16 anos, aí você saiu da empresa com 17, quase 18. Você tem direito a receber o seguro-desemprego.
assim também como o aviso prévio. O que é esse aviso prévio? Para quem não conhece, não sabe, o aviso prévio é quando o patrão, né, te manda embora, ele vai falar com você, olha fulano, você não precisa mais dos seus serviços, então você tem aí 30 dias para dar seu jeito. Né? Você continua trabalhando 30 dias, dependendo do tempo de serviço, ele é maior, né, do que 30 dias, mas passado esse tempo aí para você tomar as providências, às vezes já procurar um outro emprego, então esse é um direito. E o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS. Né? Todo mês o empregador ele tem que depositar lá os 8% do seu salário, ok? Esse dentre outros direitos, esses são os principais, mas praticamente todos os direitos que o trabalhador maior tem, o menor também tem. E o menor de 16 anos, como que fica? Ele pode trabalhar fichado, ele pode... Como que é? Vamos lá então. Há uma grande diferença aqui. Porque o menor de 16 anos, maior de 14, ele pode trabalhar como jovem aprendiz, ok? Só que o jovem aprendiz, ele não se limita aos 18 anos. Ele vai a partir dos 14 anos até os 24 anos. Salvo com uma exceção. O jovem que possui algum tipo de deficiência, não há limite de idade. Então, se ele tiver 26, se ele tiver 30, ele pode trabalhar como jovem aprendiz, ok? E esse trabalho do jovem aprendiz, ele tem o caráter de aprendizagem, né? E ele visa a formação profissional. Além do mais, como um dos requisitos é estar matriculado e frequentando a escola. Então, você está trabalhando, mas você tem que estar frequentando a escola, né? Além do mais, se a gente for pensar, o jovem aprendiz ele é uma ótima oportunidade de você conquistar o seu primeiro emprego, né? Porque muitas das vezes a pessoa forma e ele sai e fala assim, mas eu não consigo, porque eu vou entregar currículo, eles pedem 2 anos de experiência, pedem 1 ano de experiência, como que eu tenho experiência, eu nunca trabalhei? Né? Então, o jovem aprendiz é uma ótima oportunidade para você ingressar no mercado de trabalho. Aí você pergunta, Daniel, como funciona esse programa Jovem Aprendiz? Eu estou interessado, eu quero começar. Vamos lá, vou dar algumas dicas. Nós temos as entidades qualificadas em formação técnico-profissional. Vou citar aqui algum exemplo, são as escolas de formação profissionais, mais conhecidas como tem o Senai, o Senac, o Senar, o Senat, né? São escolas de formação profissionais que trazem essa oportunidade. E algum exemplo de curso, né? Por exemplo, nós temos o técnico em rede de computadores, técnico de enfermagem, técnico de eletrônica, esses 3 oferecidos pelo Senac. Nós temos aí o técnico em mecânica, técnico em edificações, oferecido pelo Senai. E temos o técnico em floresta, pelo Senar, o técnico em transporte rodoviário de passageiro, do Senat. Então, você que... tem um Senac aqui na minha cidade. Como que eu faço? Vai lá, pesquisa, pergunta, né? Você pergunta, olha, aqui tem um curso assim, eu interesso, como que eu faço para ingressar? Aí você vai correr atrás para poder entrar, né? E qual que são os direitos desse jovem aprendiz? O jovem aprendiz, né, geralmente são as empresas que contratam e matriculam eles, né, nesses cursos. Então, se você tem uma vaga, você vai, conforme for o procedimento para entrar nesse programa, né, você vai procurar, eles vão te aprovar e você vai ter um contrato com a empresa. Esse contrato ele pode ser no prazo máximo de 2 anos. Não quer dizer que vá ser 2 anos, pode ser menor, pode ser 1 ano, mas ele pode ser renovado, mas não pode passar de 2 anos, certo? E ele vai ter anotação na carteira de trabalho. Essa é uma grande vantagem, porque desde você tem 14 anos, você está ingressando agora no programa, então você já vai ter anotação na sua carteira.
Você vai ter direito aos benefícios previdenciários se porventura você precisar durante esse vínculo, certo? E você tem direito também a uma carga horária de 6 horas. Você vai trabalhar 6 horas e elas vão ser divididas em atividades práticas e atividades teóricas, certo? Uma parte vai ser os estudos, né, em si, e outra parte vai ser ali na prática, você trabalhando mesmo, né? Outra garantia é o salário mínimo hora. O que é isso? Você vai trabalhar 6 horas, você tem direito ao mínimo, né? O salário mínimo hoje, atualmente, né, nessa data que nós estamos gravando, ele é R$ 1.100. Então, isso aí você pega e divide pelas horas. Se você trabalha 30 horas por dia, você vai ter direito àquelas horas proporcionais, ok? E uma diferença também para o trabalhador, né, acima de 16 anos, que não seja do jovem aprendiz, é que as férias, ela deve coincidir com as férias escolares. Então, se você tem férias escolares no mês de dezembro, janeiro, as férias devem coincidir com estas, ok? E como termina o contrato de aprendizagem? Ele pode ser pelo fim do prazo contratual, né, igual eu expliquei. O contrato é 2 anos. Deu 2 anos, você saiu, você tem que sair da empresa. Deu 2 anos, finalizou. Ou se for de 1 ano, tem que sair. Ou pode ser 1 ano, pode renovar por mais 1, né, desde que não ultrapasse os 2 anos. Ou se você atingir 24 anos, aí também você não pode continuar mais no jovem aprendiz. Salvo a exceção que eu expliquei. Se o trabalhador for uma pessoa que possui algum tipo de deficiência, ok? Nós temos aqui também o desempenho insuficiente. A empresa te contratou, mas você não está correspondendo às expectativas, as notas não estão boas, você não está conseguindo progredir ali, aí não tem como, né? Como diz, a empresa te deu a oportunidade, mas você também tem que mostrar serviço. E se você não mostra, ela pode rescindir seu contrato. Falta disciplinar grave. O que seria isso? Vamos supor que você está na empresa e você briga com o colega, né, e tem agressões físicas. E isso é falta gravíssima. Então, se isso acontecer, seu contrato pode ser rescindido. Ou, se você acredita que você não vai fazer isso, mas se for furtar alguma coisa na empresa, isso é falta grave, né, além de ser crime. Ele dá o direito do empregador a rescindir o contrato. Ausência injustificada na escola. Como eu falei, um dos requisitos é estar frequente na escola. Se você está no programa Jovem Aprendiz, está na escola de formação profissional, mas na escola, lá no ensino médio, você não está colaborando, você está faltando e você vai repetir o ano, isso aí é motivo também para rescindir. Então é importante estar atento, né, a essas questões. A pedido do aprendiz. Às vezes, vamos supor, o Joãozinho tem 15 anos, ele entrou numa empresa. Aí ele completou 16 anos, aí ele arrumou um emprego mesmo, né? Ele vai ganhar mais, aí ele fala assim, olha, não tem interesse em continuar aqui mais, porque eu arrumei um emprego. Então, a pedido do aprendiz também, termina esse contrato. E outra situação é em que a falência da empresa, né? Se a empresa fechou, as atividades dela encerrou, não tem como você continuar. Então, nesse caso também, extingue o contrato de aprendizagem, ok? Nós temos outra possibilidade também de trabalho do menor, que é o estágio. O estágio, há diferença das demais situações que eu expliquei. Ele não existe uma relação de emprego, né? O que é a relação de emprego? Para ter a relação de emprego, vocês já devem ter visto, precisa da pessoalidade, habitualidade, subordinação, ser uma pessoa física e onerosidade. Então vamos analisar aqui porque às vezes há uma dúvida. Pessoalidade. O Joãozinho foi contratado para ser estagiário em uma empresa.
né? E o contrato é com o Joãozinho. Fala assim, Joãozinho, você tem que vir de segunda a sexta. Aí chega na terça o Joãozinho, vou mandar o Luizinho hoje no meu lugar. Ele pode fazer isso? Não pode, porque o contrato é pessoal. Só o Joãozinho pode ir, ok? A habitualidade, ou seja, ele tem que ir segunda a sexta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na outra semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ou seja, tem um hábito, né? Todo dia ele está indo, todo dia. Ele não pode falar assim, eu vou, hoje, amanhã eu não vou, depois amanhã eu vou. Não pode, ou seja, ele tem que estar sempre indo. Outra questão, subordinação. O Joãozinho tem uma pessoa que dá ordem lá na empresa, ele passa as tarefas. Eu falo assim, então tem sim. Tem minha chefe lá do setor que passa as tarefas que eu tenho que fazer. Então tem subordinação, né? Pessoa física, o Joãozinho é uma pessoa física, né? A pessoa física é aquele que tem um CPF, né? As empresas são pessoas jurídicas. Vocês vão ver isso em direito civil. Então, o Joãozinho é uma pessoa física. E onerosidade. Aí o Joãozinho recebe R$ 500 por mês para poder trabalhar lá na empresa. Falei assim, professor, mas você está me falando aí, bateu tudo. É personalidade, é habitualidade, é subordinação, é pessoa física, e ele ganha, então é emprego, eu posso pedir os direitos, Joãozinho pode pedir os direitos dele? Aí que vem a diferença. Muito embora o Joãozinho receba para fazer estágio, ele não é considerado salário. Ele é considerado uma bolsa de estudo, uma bolsa auxílio. Ele não tem caráter de salário. Essa é a diferença. Então está fora a onerosidade. Então se falta um desses requisitos, não é relação de emprego. É uma relação de trabalho, nesse caso o estágio. Né? Tá aqui, ó, ele recebe a bolsa auxílio, né? Além do mais, ele deve estar matriculado também, igual no jovem aprendiz, deve estar matriculado, frequente, mesmo porque o contrato de estágio, ele é um contrato feito entre o jovem, feito com a escola e a empresa, certo? Então é um contrato que possui 3 partes. Então, nesse caso, deve estar frequente sim e frequentando, tem que levar o relatório de frequência para a empresa, ver se você está indo, né? E ele tem uma carga horária de 4 horas diárias e 20 semanais. Aí fala assim, mas meu irmão, ele faz faculdade e faz um estágio de 6. No estágio da faculdade, ele pode ser até 6 horas. Mas no caso do menor, são 4 horas diárias e 20 horas semanais, ok? E ele tem duração máxima de 2 anos, igual o contrato de aprendizagem. Aí você fala assim, mas depois então não posso ser estágio mais não? Pode, só não pode fazer na mesma empresa. É que você pode ficar só 2 anos, certo? E as férias, você tem direito a férias se ele for superior a 1 ano de contrato, certo? Então, você fez o contrato de estágio de 2 anos, deu 1 ano, férias, de preferência que coincida também com as férias escolares, ok? Então, isso que eu tinha para passar para vocês hoje é um pouco para saber como vocês podem ingressar no mercado de trabalho, ok? E então, igual eu expliquei, se você aí nessa cidade possui alguma escola de formação profissional, procure saber, comece desde cedo, porque a chance de sucesso é muito maior. Né? Porque às vezes você estuda, é um aluno dedicado, mas se você tem ali 4 horas, 6 horas do seu dia para poder estar fazendo essas atividades, é uma ótima oportunidade, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.